Bom dia, pessoal, tudo bom? Só um minutinho, por favor, tá? Eu já venho. Vou mostrar por que eu saí. Tinha alguém miando, tava presa. Aqui, ó. Tava lá presa e não conseguia sair sozinha. Pronto? Posso dar minha aula agora? Obrigado. Vai brincar. Vai brincar com a sua irmã, vai. Você quer colo de novo? Vai brincar. Agora não dá. Bom, gente, tudo bom? Vamos lá. Sim, muito fofa ela. Um amor. Uma gracinha. Por que a gente não vê a luz infravermelho? A gente não vê os raios de luz porque o nosso olho ele tem um certo trecho da luz que ele consegue enxergar e coisas que têm... Oh, meu Deus do céu, o que foi? Deixa eu dar minha aula. Quer vir no meu colo? Você fica aqui. Então, partes que tem tanto ultravioleta como infravermelho são partes que o nosso olho não consegue, né? Faz parte da própria biologia dele, né? De não conseguir fazer isso. Não me morde. Sim, é isso, entendeu? Então, o que o nosso olho enxerga é o que é a capacidade da faixa da luz que a gente tem, né? Acima e abaixo, depois vocês vão entender isso um pouco melhor quando a gente estudar, né? Mais para frente, né? Um pouco mais sobre os raios de luz, tá? Aí vocês vão entender, porque tem a ver com a onda, com a velocidade que ela tem. Cansou? Pronto, obrigado. Né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Aí agora é a outra. Vocês estão difíceis hoje, hein? Muito bem. Tô entrando aqui, a gente já vai começar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem o Arthur aqui esperando. Muito bem, nós estávamos falando, né, pessoal, sobre os diferentes tipos, né, de metropias, né? Nós falamos aí sobre a miopia e a hipermetropia, né? E agora nós vamos seguir aqui em frente para a gente falar sobre a presbiopia e o astigmatismo, tá? Então, nós estamos na apostila 4, na página 297, ok? Pronto, assim já tá bom. Então, a gente estava vendo aí, né, as diferenças entre um e outro, né? Nós vimos aí que né, a pessoa enxerga bem de perto, mas ela não enxerga bem de longe, e o outro é exatamente o contrário, né? Que aí a gente tem até essas boas imagens aqui. Essas imagens da apostila são muito boas para você. É... Para! O que você tem hoje? Meu Deus do céu! Para você lembrar, né? Por exemplo, essa daqui, ó, tá vendo? A pessoa não tá enxergando bem o lápis, né? Acho que não, João. A gente precisa dar uma olhadinha. Então, porque não tem a ver com isso aqui, tá?
O João perguntou também sobre daltonismo, se a gente vai falar. O daltonismo tem a ver com outra coisa no olho, na verdade, que não é essa parte da regulação das lentes, né? Então, por isso, talvez não cite aqui, né? Até porque é mais complexo. Mas vocês vão aprender isso mais pra frente, com certeza, tá? A pessoa não enxerga aqui o lápis, mas ela enxerga o óculos ali atrás. E aqui é o contrário, né? A pessoa enxerga o óculos, né? Mas não está enxergando bem aqui a ilha, né? Ela só enxerga a ilha por conta do óculos que está na frente dela. Então, essa era a miopia e o astigmatismo. E vocês veem que o astigmatismo é a miopia e hipermetropia. Tá? Agora, então, a presbiopia. Bom, a presbiopia, ela tem um nome curioso, muito engraçado, né? Que é, o pessoal fala que a pessoa tá com o braço curto, na verdade. Gente, quem é Dani? Ah, eu sei quem é. Vocês querem ler? Senão eu vou seguir. Diz que da outra vez eu perguntei se alguém queria ler, ninguém quis. E aí eu já tava seguindo. Não tem problema. Você quer? Então tá, o Marco quer ler. Alguém mais quer ler além do Marco? Que aí, Marco, eu vou pedir para você ler uma parte específica aqui, tá? Apesar de que você pode ler a presbiopia inteira, se ninguém mais quiser ler, tá? Presmiopia. A presmiopia é conhecida como doença do braço curto ou vista cansada. Em geral, ela ocorre com a idade, pois é provocada pelo enrijecimento do cristalino e pela perda de capacidade de contração da musculatura ciliar, ou seja, o olho. Assim, para visualizar objetos próximos, a pessoa com presmiopia não consegue uma curvatura ideal do cristalino, precisando fazer um grande esforço para a acomodação visual. Continuar? Pode continuar, ninguém mais se prontificou. A presmiopia se manifesta... Presbiopia. Presbiopia. Se manifesta na maioria das pessoas a partir dos 40 anos de idade. Os sintomas iniciais são de cansaço visual e cefaleia, dor de cabeça. Cefaleia. Um comportamento interessante das pessoas que estão começando a ter problema de presmiopia é que elas procuram afastar cada vez mais os objetos dos olhos na tentativa de focalizá-los, visando melhorar a leitura ou a visão dos objetos. A presmiopia pode ser... Você está falando com M. Miopia é o de cima, esse é biopia. Tá. Presbiopia. Isso. Pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes se o presbíope também for míope. É isso aí. Por exemplo, faz necessário a utilização de lentes bifocais ou multifocais. Essas lentes são composições de 2 ou mais tipos de lente. Se houver uma linha divisória entre os dois tipos de lente, elas são chamadas de bifocais. Bifocais. Se não houver essa linha, ou seja, se a divisão for gradativa, elas são chamadas de multifocais. Ok, obrigado, Marco. Então, vocês viram aí, né? A presbiopia é uma coisa, vamos dizer assim, doença. Calma, gente, Maria e Ana. Vamos se acalmar aí.
deixa eu explicar. A presbiopia, né? Ela então é uma doença não, né? Mas ela é conhecida como doença, porque a pessoa começa a não enxergar tão bem ali de perto, né? Justamente então por conta dessa dificuldade, né? O nosso corpo, a verdade é que ele vai parando, né, de fazer muitas das suas funções, né, perfeitamente, como a gente tinha quando a gente era criança, adolescente ou jovem adulto, né? Conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil mesmo. Tá? E aí é muito engraçado, porque eu acho muito engraçado, porque o meu pai, depois que ele fez 50, não foi com 40, mas depois que ele fez 50, começou a ter muito isso. Ele falava, que meu braço tá curto, eu preciso colocar as coisas lá longe. Por quê? Porque meu pai, por exemplo, não é míope, ele só tem a presbiopia. Então ele não tem o costume de usar óculos. Só que a pessoa que é presbíope, que palavra maravilhosa, ela precisa ter um óculos que é só para leitura. Eu falo que é o óculos de Silvio Santos, porque o Silvio Santos só usa para isso. Ele pega o óculos, põe aqui, lê e tira. Por quê? Porque ele enxerga bem. Ele só precisa para poder enxergar para ler mesmo. Então, são coisas que estão bem perto. Que é comum quando a gente vai ficando mais velho, né? Por exemplo, eu sei falar para vocês, eu não preciso de óculos de nada, mas eu tenho certeza que por ser professor, né, por trabalhar lendo muita coisa, depois que eu fizer 40, eu vou provavelmente ter que usar um óculos para poder ler as coisas com mais clareza, tá? Então, é muito comum as pessoas terem isso daí. E como vocês viram, ela é corrigida com lentes convergentes, tá? Que as lentes convergentes é que fazem com que você enxergue, então, melhor de perto, tá? Ok. Ah, sim, ele comentou também das lentes bifocais ou multifocais. Hoje em dia é mais comum a pessoa ter a multifocal, tá? Que é que não tem um risquinho ali no meio. Mas algumas pessoas não se adaptam também a isso, tá? Então preferem ter a que divide mesmo. Então daqui para cima é uma lente, daqui para baixo é outra lente. Aí a pessoa só mira, então, para poder fazer, para enxergar melhor, tá? Seu pai também faz isso com os óculos. E seu pai tem 49. Então. É bem por isso mesmo, né? Depois, passou dos 40, começa a ficar mais difícil. Tá bom? Então, se vocês querem grifar alguma coisa, né? Que perguntaram aqui para mim, né? Você pode grifar aqui, ó. Ela é provocada pelo enrijecimento do cristalino, pela perda da capacidade de contração da musculatura ciliar. Ou seja, ocorre pela redução do poder de acomodação do visual do olho, tá? E aqui embaixo, a presbiopia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes, ok? E aí, se a pessoa for míope, que aí ela não enxerga bem de longe, né? Aí ela usa uma lente bifocal ou multifocal. Bom, a Maria Clara pediu para ler o astigmatismo, então vamos ver aqui. Muitos de vocês me disseram que são astigmatas, né? Além de alguns serem míopes, outros serem hipermétropes, né? Hipermetropia a maioria não falou, mas muitos falaram que tem miopia e astigmatismo. Então vamos ver aí o que é esse astigmatismo. Astigmatismo. Isso. Em geral, o astigmatismo ocorre quando a córnea apresenta irregularidades na sua superfície. Em muitos casos, a córnea, em vez de esférica, é ovulada. Pode Como continuar. o olho com astigmatismo tem raios de curvatura distintos em diferentes direções, os raios de luz não chegam todos ao mesmo ponto na retina. Por isso, muitos astigmatas não enxergam nitidamente objetos distantes ou próximos. Além disso, não visualizam bem linhas horizontais, verticais ou oblíquas, confundindo assim símbolos próximos, como H, N, M, 8 e 0. O hábito de coçar os olhos podem deformar ainda mais a córnea, agravando o problema. Para corrigir o astigmatismo, utiliza-se lentes especiais que compensam a assimetria da curvatura da córnea. Então, obrigado. Então, percebam aí que, neste caso, não tem a ver, né, com a lente, né, com o cristalino em si, que nem a gente estava vendo ali atrás, né, nos anteriores. Aqui é do ponto do formato ali do seu olho mesmo, né?
Você tem um raio de curvatura diferente do que um olho que, entre aspas, vamos dizer assim, que é normal, tá? Que é um olho que não tem o astigmatismo. Sua mãe tem miopia e astigmatismo, você só tem miopia, ainda bem. Mas todas essas doenças, né? Doenças não pode dizer que são doenças, mas todas essas características aí da visão, elas estão ligadas com uma parte bastante genética, tá? Então, a combinação do seu pai com a sua mãe que gerou você pode, então, ou não, trazer isso aí. É mais comum se os pais forem míopes, o filho ser míope também, né? Isso é mais comum isso acontecer. Ah, é sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas é mais comum. Se o pai e a mãe forem míopes, a chance do filho ser míope é muito grande também, tá? E a mesma coisa para hipermetropia e tudo mais. Tá? Você também não tem nenhum, Júlio? O importante é que vocês que estão agora em fase de crescimento vão com frequência no oftalmologista para verificar essas modificações. Porque conforme a gente cresce, muitas coisas vão mudando. Inclusive, por exemplo, você podia estar enxergando muito bem e agora passar a enxergar mal, por conta do seu crescimento, né? Então, vá ao oftalmologista uma vez ao ano, já tá bom, porque assim você consegue verificar. Inclusive, essa fase, eu já comentei isso com vocês, essa fase agora que vocês estão, é batata da gente ver gente começando a usar óculos, né? Eu já falei que nos últimos 4 anos que eu tô dando aula para o 6º ano, sempre teve um que teve que ir no médico, que eu falei, vá no médico no oftalmologista. Aí foi lá, precisava usar óculos. Aí falou, ai, professor, você acertou. Dito e feito, né? E já teve gente que já falou para mim que já marcou oftalmo. É importante, porque atrapalha o seu estudo, né? Aquela coisa de, eu preciso sentar na frente. Eu até entendo. Mas e como é que você faz quando você estiver na rua? Como é que você vai sentar na frente para ver o ônibus? Entenderam? Né? Então você precisa ir ao oftalmologista mesmo para ver como é que tá o seu olho, se tá tudo bem, ok? Principalmente se na família tiver pessoas também com essas características, tá? Aqui, ó, ele tá falando pra gente das dores de cabeça, né? Quando a gente força, né, literalmente, usar muito a nossa visão, ou com muita luz, ou com pouquíssima luz, ou por muito tempo lendo alguma coisa, nós podemos ter dores de cabeça, né? E, inclusive, ao forçar, como a gente viu lá, da presbiopia, né? Se você força muito antes, você pode começar, então, a ter as dificuldades, né, nessa acomodação visual. E aí, por conta disso, já tem que usar óculos desde cedo, tá? Meu avô, por exemplo, brigava muito comigo quando eu tinha a idade de vocês, porque eu ficava assistindo televisão deitada. Ele falava, não pode, porque vai entortar a vista. Não é que entorta a vista, mas força. Então, não é bom, tá? Muito bem. Agora a gente tem os testes aqui pra gente fazer. Vamos fazer juntos, vamos lá. A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia em franca ascensão no Brasil. Nossa, que poético, né? Ou seja, a energia solar está se desenvolvendo bastante. Entre os diversos componentes de um sistema solar fotovoltaico, destaca-se o painel solar. Você já viu um painel solar, tá? O painel solar é aquela placa grande cinza que serve para captação do sol, para usar com energia elétrica. De modo simplificado, esse componente, constituído por uma camada de vidro para proteção mecânica, seguida de uma camada formada por células solares e uma última camada na parte inferior, também para proteção e isolamento. Tá? Então, tem células solares ali no meio, num sanduíche de vidro para proteção. Sendo um vidro um material semi-transparente, ou seja, ele é praticamente transparente, mas não é. Estão aqui. Mas não é 100%. Um raio solar que chega ao painel é: letra A, parcialmente refletido e totalmente refratado pelo vidro. B, parcialmente refletido e parcialmente refratado pelo vidro. C, totalmente refratado. D, totalmente refletido. O que vocês acham? E aí? Só o Júlio e o Marco responderam. Cadê o resto? Ah, que bom, tá todo mundo sabendo então aqui já. Muito bem, pessoal, parabéns. A resposta certa é a letra B de bola. Tá? B de bola. Tá? Por quê? Ele é semi-transparente, então ele não é totalmente transparente, né? Então, se ele fosse totalmente transparente, né, e ali não tivesse problema,
ele provavelmente não seria nem refletido, né? A luz conseguiria passar por ele tranquilamente, né? E aí a refração, né, aconteceria até porque está mudando de meio. Isso é facilmente, a gente sabe disso, né? Que quando está mudando então de meio, há sim refração. Mas é tudo parcialmente, já que ele é semi-transparente, ok? Número 2. As imagens ao lado, olha que louco isso daqui, que vocês podem fazer em casa. As imagens ao lado mostram um experimento de ótica muito simples, e que se tornou muito popular nas redes sociais. No experimento, duas setas horizontais apontando em um mesmo sentido são desenhadas em uma folha de papel. Ao colocar um copo com água até a metade entre a folha de papel e o observador, verifica-se que as setas apontam em sentidos opostos. Por quê? Agora a gente tem que explicar o porquê que está acontecendo isso. Letra A. A metade inferior do copo funciona como uma lente divergente, que produz uma imagem invertida. Eu não sei por que essa pergunta está aqui. Eu sei porque essa pergunta está aqui. Beleza. A gente vai pular essa. Por que nós vamos pular essa? Porque essa daqui tem a ver com a experiência que nós vamos fazer. E nós vamos ver nessa experiência que as imagens podem ser produzidas, né, com as lentes de formas diferentes, tá? Então, eu vou pular isso aqui para a gente falar lá na nossa aula de laboratório. Porque senão vocês não vão conseguir responder. Então, tá bom. Vamos ver. Qual é a próxima aqui? A próxima já dá. Vamos lá. Olha, caiu na Unicamp. Caiu na faculdade isso aí, hein? Vamos ver? As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para a correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana, reta. A assinale alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Letra A. Na miopia, a imagem do ponto remoto, que se forma antes da retina... A imagem do ponto remoto se forma antes da retina, e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva no olho. Letra B. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina, e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva no olho. C. Da miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina, e a cirurgia visa diminuir a distância focal na lente efetiva do olho. Ou D. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes, e a cirurgia visa diminuir a distância focal. Eu vou dar uma facilitada, porque eu achei que aqui está um pouquinho difícil, porque estamos usando umas palavrinhas que a gente não está acostumado. Tá? Porém, o que ele está dizendo aqui? A imagem do ponto remoto se forma antes ou depois da retina. Isso nós vimos, né? No caso aqui, ele está falando da miopia. Nós fizemos o desenho aqui, inclusive, desse exercício, né? Onde que os raios de luz se encontravam na miopia? Aqui no primeiro caso, antes de a gente colocar a lente, né? O raio de luz, quando eu fazia que eles entrarem na lente, no seu olho, onde que ele cruzava? Ele cruzava aqui ou ele cruzava depois? Que aqui é a retina, né? Antes da retina. Muito bem, Maria. Então, no caso da miopia, os raios de luz se encontram, né? Convergem antes da retina. Então, sobrou para a gente a letra A e a letra D. Então, a B e a C já estão erradas. Agora, a cirurgia visa aumentar a distância focal, ou seja, ele quer aumentar onde é o foco, onde é esse ponto onde os raios de luz convergem. Se ele quer aumentar, ele quer colocar isso mais para frente. Se ele quer diminuir, ele quer colocar isso antes da onde ele chega. E aí? Ele quer colocar esse foco mais para frente ou ele quer colocar esse foco mais para trás no seu olho? Se eu diminuir, vamos voltar lá na imagem do olho. Se eu diminuir a distância focal, eu sei que não é esse, mas vamos lá. Se eu diminuir, ó, o foco estava chegando aqui, né? Ó, peraí. Os raios de luz, eles chegavam aqui, assim, ó.
Não era isso? Na miopia? Se eu diminuir a distância focal, eles vêm para cá, ó. Esse encontro fica aqui. Isso é diminuir a distância focal. Se eu aumentar a distância focal, eles vêm para cá. Eu sei que eu fiz um monte de rabisco, tá? A resposta certa é a letra A, gente. Nós temos que aumentar a distância focal. Ela tem que ficar mais longe para convergir, porque tem que convergir na retina. Se não converge os raios de luz na retina, não forma a imagem direita aí para a gente ver. Tudo bem? Então é a letra A. Eu preciso aumentar essa distância focal. Então, resumindo, na miopia, né? Calma, Marco. Na miopia, né? O raio de luz, né? A convergência desse ponto focal, ele é antes da retina e eu aumento essa distância para que, com a uso da lente, é claro, para que ele vá mais para trás, para que ele bata ali na sua retina, tá? Sim, isso é um fenômeno da reflexão, Marco. Nós não vamos estudar agora aqui, mas isso é reflexão com espelhos, ok? Calma, nem terminei ainda. Número 4. Essa é direta. Assinale a opção correta. A. Na miopia, a imagem é formada na frente da retina. Para se corrigir esse defeito, usam-se lentes divergentes. B. Na miopia, a imagem é formada na frente da retina. Para se corrigir esse defeito, usam-se lentes convergentes. C. Na hipermetropia, a imagem é formada atrás da retina. Para se corrigir esse defeito, usam-se lentes divergentes. D. Na hipermetropia, a imagem é formada atrás da retina. Para se corrigir esse defeito, usam-se lentes planas. Qual é a resposta certa? Primeiro, nós não vimos nenhuma lente plana, então você esquece essa aí já, né? Qual tá certa? A, B ou C? Galera, tô vendo que a gente está confundindo ainda. Se eu usar uma lente convergente, eu faço aquela distância do encontrinho ser antes de onde ela está chegando. Se eu usar uma lente divergente, eu faço essa distância do encontro, que é o foco, ser depois de onde ela estava chegando no olho. A gente acabou de ver que na miopia, ela chega, né, sem a lente, chega antes da retina. Então aqui tá certo, ó, na frente da retina. Na B também, na frente da retina. E a C também, atrás da retina, a hipermetropia. Está certo. Agora, o que ele quer saber é que lente que eu uso para corrigir isso. Se eu preciso afastar, aumentar a distância, eu preciso usar uma lente divergente. Então é a letra A de novo aqui. Tá? Muita gente estava falando aqui para mim, tá certo? É a letra A. Tá? Então, a lente divergente vai fazer com que esse raio de luz se abra ali antes de entrar no seu olho, para que depois eles se encontrem no foco que está na sua retina, e não antes da retina. Tá? A gente fez o resuminho, depois leia esse resuminho. Isso vai cair na prova do quarto bimestre. Já estou cantando a bola. Leia esses resuminhos que a gente escreveu ali depois. Que lente para o quê? Tá bom? E se a pessoa não enxerga de perto ou se a pessoa não enxerga de longe. Você vai fazer em casa, ou em casa, 1, 2, 3. Peraí, 3? Sim. E o 4. E a gente vai corrigir na terça-feira. Tudo bem, Maria? Maravilhoso. Já tem menos coisa para fazer. Então, você vai fazer todos aí que são baseados nesses exercícios todos que nós fizemos até agora. Nós temos mais 10 minutinhos. Vamos já começar a explorar a imagem do nosso próximo módulo. Nós vamos parar de falar um pouco, então, de olhos, lentes, e vamos trocar um pouquinho o assunto. Porque para fechar o nosso 6º ano, não, nós não vamos falar de água, não, nós vamos falar da Terra mesmo. Nós vamos falar agora sobre o nosso planeta, tá? Então, vamos sair dessa parte que estava mais biológica da coisa, e física, e vamos ficar mais com a parte física mesmo, né? Ver um pouco da parte geográfica das coisas, mas não, com o olhar da ciência, tá? E aí nós vamos falar sobre a Terra, porque ultimamente tem tido muitas discussões sobre o formato da Terra, né?
Coisas que já se sabe há muito tempo estão sendo questionadas novamente, o que é muito estranho. Então, por isso, nós temos essa retomada agora, no 6º ano, para a gente falar mais um pouco sobre isso, que é importante. Tá? Então, vamos lá. Temos aí sobre a forma da Terra, né, que é o título, e temos algumas perguntinhas, como sempre, para a gente dar uma olhada, né? Na legenda diz assim: é possível ter uma noção da vastidão do planeta Terra por meio da observação do horizonte marítimo. Nós que moramos na praia, né, praticamente, conseguimos ter essa visão muito facilmente, né? Basta a gente ir à praia aqui do lado de casa, que a gente consegue ter uma visão similar a essa daqui, que nós estamos vendo agora. E isso é muito importante, né, para a gente poder perceber várias coisas sobre o nosso planeta, por incrível que pareça. Número 1. Como você descreveria a forma do planeta Terra se você tivesse vivido há mais de 2.000 anos? Então, como vocês acham que uma pessoa que viveu há 2.000 anos atrás achava que era a forma do nosso planeta? O pessoal está me dizendo aqui plana, né? O pessoal achava mesmo, tá? Que ela era bem plana, né? Que ela não era redonda, ela era basicamente um plano só, uma coisa reta, né? E se vocês já devem ter estudado isso em história, com certeza, as pessoas tinham medo, inclusive, de cair da Terra, se elas fossem navegando até ali o horizonte. Então ela pensava que ao chegar ali no horizonte, ela cairia, né? E morreria para fora do nosso planeta. Sim, Yasmin, e é por isso que voltou. Esse módulo aqui não tinha na apostila do ano passado, né? Nessa atualização que vocês estão pegando, voltamos a falar sobre isso por conta das fake news que ficam saindo aí falando que a Terra é plana, né? Que a Terra, na verdade, ela é arredondada, mas plana e tudo mais, né? Nós temos inúmeras evidências que a Terra não é plana, né? Evidências daqui de dentro da Terra e evidências tem foto do nosso planeta, né, gente? Visto do espaço já, então dá para matar o assunto, né? Pois muito bem, então a pessoa achava lá que ela era plana, sim. A pergunta número 2 diz assim pra gente: é possível visualizar a curvatura da Terra com base em observações como a dessa imagem? O que vocês acham? Será que eu consigo perceber que a Terra tem uma curvatura olhando para essa imagem aqui da praia? Se você estivesse, por exemplo, lá na praia e visse essa mesma coisa, será que tinha alguma forma da gente perceber que a Terra é curvada? Quem disse sim, eu quero saber por quê. Como, melhor dizendo. Tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não. Eu quero saber se sim, como. Pela formação das ondas, Marco. Por quê? O que as ondas têm a ver com isso? Eu também, Maria. E aí, Marco? Porque elas são meio que arredondável. Mas e as ondas que se formam só aqui no começo da praia? O que isso te prova? Não acho que seja uma maneira de a gente provar. Mas, eu não vou falar agora, mas sim, tem uma maneira sim da gente ver. A Lua, o que a Lua tem a ver com isso, Ana Júlia? Ah, o Vitor, muito bem. O Vitor já sabe. Sim, a Lua influencia nas ondas, mas isso não prova pra gente que a Terra é curva, né? O Vitor falou aqui, ó, se algum barco fosse navegando reto, uma hora ele começaria a sumir. Vocês já viram isso? Já ficaram na praia olhando ali até o navio ou o barco começar a desaparecer no horizonte? Sim. Então, gente, se a Terra fosse plana, a gente veria esse barco pequenininho lá na Conchichina. Mas a gente ainda veria ele, porque se é reto, né? Veria um pontinho aqui ainda, né, no horizonte. Porém, se você estiver observando na praia igual essa imagem que você está vendo, vai chegar um ponto que o barco parece estar descendo. Tá?
E aí você vai vendo cada vez menos parte desse barco. Você não vai ficando pequenininho. Obviamente que ele vai ficando pequeno porque está longe, mas além de ficar pequeno, você vai perdendo partes do barco que você está vendo. Ah, é? A Maria falou que uma vez ela andou de esqui, foram tão longe que depois não aparecia mais a praia. Tá vendo? Né? Porque se você, na verdade, se estivesse plano, você veria a praia. Pequena, mas você veria a praia, né? Então, sim, a Terra tem essa curvatura, claramente, né? Ah, eu já falei uma. Ele pergunta quais evidências poderiam indicar que a Terra é esférica, né? O que mais que indica além disso? Será que a gente tem mais alguma coisa que a gente conseguiria perceber que a Terra tem essa esfericidade? A Yasmin disse que a gravidade pode afetar isso também. Se a gente tivesse algum outro ponto da Terra, a gente não cai. O pessoal que acredita na Terra plana tem várias ideias com relação à gravidade, Yasmin. Até que eles acreditam que ela é plana assim, ó, então tá todo mundo no mesmo plano, né? Então por isso que ninguém cai. Mas, realmente, né, a gravidade vai afetar, a gente fica preso na Terra. Satélites, porque, como assim, Marco? O que satélite tem a ver com isso? Fotos. Sim. Nós temos fotos do nosso planeta, né, gente? Fotos dos vários lados do nosso planeta, inclusive. Né? E os satélites, eles orbitam, né? Eles giram em torno do nosso planeta. Se a Terra fosse plana, todos os navios iam cair. Realmente. Né? As fotos do espaço realmente são uma evidência pra gente. Vocês têm razão. Tá certinho. Tá bom? Bom, eu vou parando por aqui. Você já tem bastante tarefa para fazer. Já pode fazer agora, entre as aulas, eu recomendo, para não ficar tendo muita coisa depois. Vocês já estão fazendo provas, tá? Ah, sim, eu tenho uma coisa muito importante para falar nesse 1 minuto final, tá? Eu recebi ontem à noite as notas de vocês do segundo bimestre. Tem gente que não está fazendo prova ainda. Galera, vocês têm 1 semana para fazer todas as provas. Não, por favor, façam todas, tá? Porque eu sei que você não foi mal na prova, eu sei que você não fez. Então, por favor, façam todas as suas provas, né? Ainda mais agora que é uma prova só, né? Uma prova e tem recuperação, acabou, né? Então, por favor, faça a sua prova. É muito importante. Lança lá no grupo chamando, porque tem gente que não assiste nem a aula, tá? Muito parabéns, Yasmin, que bom. Mas dessa daí eu só vou receber lá na frente ainda. Eu recebi ontem do segundo bimestre. Quem fez foi bem. Felizmente, a maioria foi muito bem. E aí, teve gente que não foi bem, foi esperta, fez a recuperação e melhorou a nota. É assim que tem que ser, tá? Tem que correr atrás. Então, por favor, faça a prova. Não é para fazer todas de uma vez só, Maria. Não sei qual que é o prazo, Larissa. Não sei, tá? Por favor, não se esqueça, não deixa passar. É muito importante. Ok? Então tá bom. Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. A gente vai se ver, então, lá na terça-feira, na nossa aula de laboratório. Se você conseguir, arranja os lasers, né? Pra gente fazer juntos aí. Tá bom? E o espelhinho também. Tchau, gente. Até.